Graça e paz, mais que vencedores, que bênção estar aqui mais uma vez para levar até teu coração uma palavra que vai te abençoar. Graças a Deus por esse privilégio que Ele tem nos concedido e grande responsabilidade. Essa é uma tarefa nobre, uma missão que exige muito da nossa vida, uma missão que veio de Deus. Eu tenho certeza que o devocional Amanhecer com a Palavra não nasceu no meu coração. Esse devocional é fruto do propósito, do desejo, do coração do Senhor. Ele apenas plantou no meu coração. Eu glorifico a Deus por esse devocional, porque eu sei que muitas pessoas estão sendo edificadas, abençoadas todos os dias através dessas palavras. E eu quero mandar um abraço para você que é inscrito no canal, que está sempre aqui assistindo aos vídeos, comentando, curtindo, compartilhando. Olha, que Deus te abençoe. Muito obrigado por você nos acompanhar aqui nesse trabalho. E você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu espero que você seja edificado através dessa palavra. Amém? Meus irmãos, hoje eu quero deixar uma palavra que está aqui no Salmo 68 e o verso de número 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Graças a Deus por essa palavra abençoada. Hoje eu quero falar sobre alguns tipos de fardos. Geralmente, quando falamos sobre fardo, pensamos em uma pessoa carregando um peso que muitas vezes vai além do que ela deveria carregar. E de fato é isso, né? Fardo é uma espécie de carga. E na nossa linguagem espiritual, muitas vezes as pessoas só falam sobre o fardo do pecado, né? Não venha para Jesus, que Ele vai tirar da sua vida todo o fardo, você vai viver uma vida leve, não vai ter mais fardo. Mas será que é isso mesmo? Você sabe identificar os fardos relatados na Bíblia? Porque o que mais já ouvi foi pessoas falando somente sobre o fardo do pecado. Mas não tem só o fardo do pecado na Bíblia. Existem alguns tipos de fardos. E eu quero convidar você a aprender sobre isso, sobre essa palavra que o Espírito Santo plantou no meu coração e eu quero entregar para você. E o primeiro fardo que eu quero falar para você é o fardo do inimigo, que é exatamente o fardo do pecado, né? O peso. Esse fardo é essa pressão que as pessoas sentem no coração, na alma, esse peso do pecado tentando matar, que na verdade o pecado mata, a gente sabe, né? Mata no sentido de separar o homem de Deus, mata o homem fisicamente, né? Porque a Bíblia diz que quando uma pessoa começa a andar por caminhos errados, ela pode sim antecipar o dia da sua morte. É uma pessoa que anda por caminhos ímpios, ela pode abreviar a sua vida, diminuir os anos de vida. Então o pecado mata também fisicamente. E tem outra morte que o pecado gera, que ele causa, que é a morte eterna. Essa é terrível. É quando o homem é definitivamente banido da presença de Deus, sem nunca mais ter uma possibilidade, uma oportunidade de alcançar a redenção. Então, o fardo do inimigo, você não tem nenhuma condição de tirar da sua vida. É Deus quem alivia você, mas isso acontece quando Deus é convidado a operar na sua vida. O fardo do inimigo não é
arrancado da sua vida se você não convidar Jesus para habitar em teu coração. Nós temos um texto muito importante que eu posso trazer apenas para você depois meditar nesse texto, que está em Lucas capítulo 13 e o versículo 11, que fala exatamente sobre uma mulher que chegou na presença de Jesus e ela era escrava do inimigo. O próprio Jesus falou isso. Vamos ver o texto? Lucas 13, 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Então, a escravidão dessa mulher, né? Havia um espírito maligno na vida dela que causou uma doença física. Ela andava encurvada. E Jesus, claro, liberta aquela mulher, expulsa aquele demônio e ela fica restaurada. Então, muitas pessoas por aí, no mundo afora, estão carregando esse peso, o peso do pecado, o peso da escravidão, o peso de uma dependência, de uma situação que o inimigo colocou sobre ela. É um fardo que está sobre ela e que ela carrega pelo simples fato de insistir numa teimosia de viver longe de Deus. Quando essas pessoas conseguem dar o brado clamando por Jesus, elas são libertas. Porque essa mulher que era escrava há 18 anos, ela foi liberta porque ela foi procurar Jesus. Ela foi ao encontro dele e o Senhor Jesus libertou essa mulher, arrancou esse fardo da vida dela. É o que ele quer fazer na vida de todas as pessoas que estão vivendo debaixo desse fardo do inimigo. Agora, tem um outro tipo de fardo que a Bíblia fala claramente, que é o fardo das provações. É um fardo. Todos nós, em algum momento, o carregamos. São fardos momentâneos que o povo de Deus carrega e eles produzem resultados extraordinários. Então, escute, por favor. O fardo do inimigo gera morte, gera uma vida de sofrimento, causa muitas situações tristes, mas o fardo da aprovação, ele traz benefício para aquele que o carrega. É só você ler aqui, 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Tribulação aqui, você pode substituir por fardo. É um fardo momentâneo que você carrega, é o peso de uma situação que você lida, de uma provação, de um teste que Deus faz para provar, não para ele, porque ele já sabe de tudo, mas para provar para você mesmo a força que você tem, para mostrar para as pessoas a capacidade que você tem, para esfregar na cara do inimigo o poder que você carrega e para te entregar um prêmio. Esse é o propósito do fardo da provação. Então, enquanto o fardo do inimigo você tem que clamar para Deus tirar, o fardo da provação você tem que pedir força a Deus para carregar. Senhor, eu estou aqui. O Senhor está me provando. Foi o Senhor que colocou esse fardo. Oh, meu Deus. Então eu vou carregar o tempo que for necessário. E o tempo necessário é aquele que o Senhor já definiu. Então o fardo das provações, ele é benéfico. Ele traz benefícios para você. Agora tem outro tipo de fardo. O terceiro é o fardo que assumimos por nossa conta. Esse aqui é terrível, porque são situações que nos envolvemos sem pensar nas consequências. Algumas vezes colocamos a nossa cabeça na guilhotina e acabamos sofrendo resultados amargos de nossas atitudes infantis.
São decisões que nós tomamos sem fazer uma avaliação do real impacto que vamos sofrer depois daquela atitude. Então esse fardo, ele traz prejuízo. Não foi o inimigo que colocou e nem foi Deus quem colocou. Foi a pessoa que pegou esse fardo e colocou nos seus ombros. E tem muita gente sofrendo por isso. Muita gente, como eu digo sempre, que está entrando em encrenca, em confusão, que não era para ela estar envolvida, mas ela decidiu participar de uma situação que não era para ela e aí está sofrendo consequências amargas. E por fim, eu quero falar sobre o quarto fardo, que é o fardo do Senhor. E esse fardo é muito interessante você entender que o fato de servirmos a Deus não quer dizer que teremos uma vida perfeita. O Senhor tira o fardo do pecado, mas precisamos assumir o fardo dele. Pastor, isso não é heresia? Não. Inclusive, eu vou provar para você na Bíblia, tá bom? Eu gosto de referendar o que eu estou falando para não ficar dúvida. Então, o fardo do Senhor é bíblico, está aqui aonde? Em Mateus capítulo 11, versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assinado Jesus Cristo. É porque esse texto, né, se você for ler o verso 28, vai falar de um convite, né? Jesus fazendo um convite a todas as pessoas que estão sobrecarregadas, que estão cansadas, para virem até Ele. E Ele vai tirar esse fardo do inimigo, o fardo do pecado, mas a Bíblia diz que Ele vai colocar um outro fardo. O meu fardo é leve. O meu fardo vocês terão condições de suportar. Esse fardo de Jesus é suave e leve. E eu quero deixar outro texto sobre isso, que está em Gálatas 6 e o versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Queridos, o fardo do Senhor é o fardo da obediência, da renúncia, do servir acima de tudo. Eu quero que você grave o que eu vou te falar. Para servir a Deus, nós precisamos ser obedientes. E obedecer dói. Então, esse fardo, não que servir a Deus seja um peso, não é nesse contexto. Servir a Deus não pode ser considerado como um fardo que te machuca. Não. Servir a Deus é um prazer. Jesus trouxe leveza para nossa alma quando nós levantamos nossas mãos e o aceitamos como Senhor. Ele trouxe paz para nossa alma. Mas então, a partir desse momento, precisamos carregar um fardo, que é da obediência, da renúncia, do amor abnegado, do servir a Deus com prioridade, que são fardos que não nos achatam, que não causam perturbações, e sim nos mostram que nós temos uma responsabilidade para com a palavra de Deus e com o chamado que Deus fez para todos nós. Amém? Então, esses fardos são muito importantes você pensar neles, que você seja abençoado por essa palavra. Nosso tempo se foi e eu quero orar por você nesse momento. Antes, porém, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora, inscreva-se e todos vocês deixem o like nesse vídeo. Eu quero todo dia te entregar uma palavra como essa e eu vou orar por você e por sua família. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa manhã abençoada. Que palavra tremenda. Eu creio que muitas pessoas não tinham parado para pensar sobre esses fardos que estão aqui relatados na Bíblia. E eu creio que o Senhor abençoou cada um com essa palavra. Agora eu te peço, o fardo do inimigo seja arrancado da nossa vida. Se porventura alguém está carregando o fardo da provação, que essa pessoa aguente firme, porque já já
o livramento virá. Ou então, se alguém assumir um fardo por conta própria e está sofrendo consequências amargas, Senhor, que essa pessoa possa tomar a decisão em tua direção e assim ser livre desse peso que ela está vivendo, em nome de Jesus. Agora, se nós já estamos servindo a Deus fielmente, que possamos entender que existe um fardo do Senhor sobre nós, mas é um fardo leve e é um fardo suave. Muito obrigado, Senhor. Continua nos abençoando, não só hoje, mas para sempre. Amém e graças a Deus. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Não esquece de dar o like nesse vídeo e compartilha essa palavra com outras pessoas. Um grande abraço para você, fica com Deus, você nasceu para vencer.